E hoje, União Brasil e o Progressistas, que formam uma federação, devem se posicionar contra medidas do governo para compensar o fim da alta do IOF. O repórter André Neri traz as últimas informações. Essa declaração deve dificultar, André, de alguma maneira, a aprovação dessa medida aí no próprio Congresso Nacional. Bem-vindo, André. Com certeza, Tiago. Boa noite para você, boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Os representantes do União Brasil, Antônio Rueda, e do Progressistas, Ciro Nogueira, disseram que a federação formada pelos dois partidos vai apoiar a devolução da medida provisória que o governo pretende apresentar para aumentar a arrecadação. O texto é uma alternativa contra o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. A MP vai afetar investimentos que hoje são isentos de imposto de renda, inclusive como a gente ouviu agora há pouco na reportagem da Luciana Verdolim. E são justamente investimentos esses, como por exemplo, letras de crédito imobiliário, as LCI, e também as letras de crédito do agronegócio, LCA. Esses dois investimentos vão passar a ter taxação de 5% sobre a renda. Outro ponto anunciado é a revisão em 10% das isenções fiscais que não estão previstas na Constituição. A estimativa do Ministério da Fazenda é de que essas isenções custem 800 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. Na avaliação dos partidos que integram a Federação União Progressista, as medidas de arrecadação deveriam ser substituídas por propostas de corte de gastos da máquina pública. E diante desse entendimento, o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, anunciou que não vai haver apoio à medida provisória de substituição do IOF. Se o governo não assumir sua parte e apresentar propostas reais de enxugar essa máquina pesada e pouco eficiente, nós não vamos aceitar entregar essas contas ao brasileiro. O aumento de imposto, como regra, destrói o incentivo para produzir, encarece o custo de produção, afasta investimentos e adia a criação de empregos. Imposto demais é veneno, não é remédio. Por tudo isso, os presidentes da União Progressistas e seus líderes anunciam que irão reunir as bancadas do Senado e da Câmara para decidir fechar a questão contra qualquer proposta de aumento de impostos. Só aceitaremos examinar qualquer discussão fiscal se a coluna de despesas estiver no centro do debate. Juntos, União Brasil e Progressistas têm 109 deputados federais, um número que pode comprometer ou até mesmo inviabilizar a aprovação de medidas do governo, a depender da influência que a federação exercer aqui no Legislativo. O senador Ciro Nogueira seguiu esse tom de Antônio Rueda contra a MP e afirmou que falta transparência, previsibilidade e competência ao governo. O presidente do Progressistas disse ainda que defende o desembarque total dos dois partidos da base de apoio do governo, já que as siglas ocupam atualmente 4 ministérios na gestão Lula. É um apoio aqui no Congresso, então, Tiago, que faz falta para o governo federal, principalmente num momento como esse de necessidade de votos para a aprovação dessa medida provisória. Pois é, o posicionamento, então, desses dois partidos que têm muito peso no Congresso Nacional. Daqui a pouquinho, André, você volta para falar sobre a sessão, a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, hoje em uma reunião muito tensa e com direito à discussão e bate-boca. Até já. Vou chamar a Dora Kramer. Ô, Dora, a confusão está praticamente armada, porque os partidos colocam a faca no pescoço do governo. Qual vai ser a saída? Essa é a grande questão, não é? Pois é, tô achando que não tem saída não, sabe? Daqui para frente a coisa tende a piorar, porque a tensão entre governo e oposição, governo e legislativo, ela vai aumentando à medida que vai se aproximando o período eleitoral. Não digo nem o ano, digo o período, porque no segundo semestre de 2026, e olha, vamos notar que esse semestre está perdido, né? Porque de impasse em impasse, a paralisação do Congresso é total, e você vê que essa relação, que nunca foi amigável, nunca foi, no máximo, em algum momento, um pouco amistosa, mas ela nunca foi pacífica, ela está muito ruim, piorando num momento especialmente ruim, porque tem bate-boca que a gente vai falar daqui a pouco, bate-boca de ministro com deputado,
tem resistência, revolta por causa de não pagamento de emendas, que também nós vamos falar mais adiante. Tem essa resistência a que a matéria do Anelli se referiu, e resistência, eu estou usando um termo ameno, né? E tem também uma briga aí, porque o governo quer que o Congresso se responsabilize por medidas, apresentar propostas de corte de gasto. E o Congresso diz, comigo não, violão, vocês é que vão dar a má notícia, tá certo? Então o governo fica aí recorrendo a sofismas, dizendo que vai fazer calibragem, e o Congresso do lado dele manda simplesmente o papo reto. Há 2 semanas mandou um ultimato, dizendo que o governo precisava apresentar uma proposta, aí o governo apresenta, diz que fez o acordo, e o presidente da Câmara e o presidente do Senado dizem, nananina, não é assim, não é bem assim. Aqui tem uma resistência e o clima é muito ruim. Ô Vilela e Tiago, e todo mundo que está nos ouvindo, vocês colocariam ficha na possibilidade dessa história acabar logo e acabar bem? Eu não ponho. Acho que ninguém coloca, né, Vilela? E tem um outro ponto. O deputado Pedro Lupion, numa entrevista aqui ontem pra gente, eu perguntei para ele o seguinte, e o tal do decreto que ainda prevê a alta do IOF, por enquanto não foi derrubado. Continua correndo o taxímetro lá de quem paga esse imposto, quem paga mais esse imposto, compra moeda estrangeira, aquela coisa toda, né? Então, dificilmente teremos uma solução para isso, a não ser que o governo atenda às reivindicações e comece a fazer o corte de gastos, como a gente sempre falou aqui. Exatamente, Tiago. O fato é que hoje, a realidade do que se tem hoje é a existência, a manutenção do IOF, ainda naquele formato que está sendo fortemente criticado pelo Congresso Nacional. Agora, eu vejo que o Congresso Nacional errou também naquela noite de domingo, naquela cena onde o ministro Haddad esteve ladeado pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Senado depois de horas e horas de reunião. Eu vejo que essa fotografia foi uma fotografia que talvez tenha transmitido a imagem de uma unidade. Como, por outro lado, agora na fala do presidente da Câmara, ele tem colocado que essa unidade não existe e está longe de acontecer. Talvez naquele momento devesse o presidente da Câmara, o presidente do Senado deveriam ter se posicionado de uma forma mais efetiva, no sentido de demonstrar que não adianta o governo tentar fazer com que o parlamento engula goela abaixo aquilo que o governo entende que seja mais adequado e que o Congresso assimile o ônus dessas medidas. O fato é que, enquanto o governo não escutar a voz do parlamento, enquanto não retroceder nessas medidas que visam um aumento de arrecadação, um aumento de tributação, sem uma consequente queda no gasto público, eu tenho certeza que a gente não vai chegar em lugar nenhum.